Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos e refletirmos a Tua palavra. Senhor, é verdade que conforme repetimos, a esperança é a última que morre. E o que fazer, Senhor, quando a nossa última esperança nos é tirada? O que fazer, Senhor, quando nos vemos num beco sem saída, onde os nossos problemas parecem não ter solução? Dai-nos o Teu Espírito para que possa iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, para que possamos beber da Tua palavra e sairmos bem melhores do que aqui chegamos. Fala-nos ao coração, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos para águas mais profundas, porque é lá que o milagre acontece. Nós os louvamos, exaltamos e bendizemos. Louvores e glórias a Ti, Jesus, louvores e glórias a Ti. Meus caros irmãos e irmãs, o que fazer quando morre a nossa última esperança? E tudo aquilo que eu quero partilhar com você esta noite, nesse momento da palavra, está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. É um evangelho pequenino, mas que nos traz lições valiosas, que aconteceu com uma mulher e que pode acontecer também com cada um de nós. O texto diz o seguinte: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era um filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Resumindo, o que o texto nos traz? A ressurreição de um jovem que tinha falecido. Esse é o primeiro milagre de 3 que Jesus ressuscita. Ele vai ressuscitar depois a filha de Jairo e depois Lázaro. Jesus mostrando que ele tem poder também sobre a morte. Nós falamos, a esperança é a última que morre. Vamos repetir? A esperança é a última que morre. Mas nós temos que tomar cuidado com o de repente. O que é o de repente? É o que ninguém está esperando. Tal coisa aconteceu de repente. Sem ninguém esperar, aconteceu tal coisa. É por isso que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no outro homem. Bendito o homem que confia no Senhor, que deposita no Senhor a sua esperança.
Que quando esse de repente chegar, e ele vai chegar para mim, e ele vai chegar para você, nós devemos estar preparados como? Numa amizade profunda com o autor da vida. Quando eu era seminarista, na nossa casa de formação em Belo Horizonte, que é a teologia, hoje não tem mais, mas tinha uma videira, pé de uva. E nós seminaristas é que tínhamos que cuidar. E a gente não sabia cuidar disso. Então sempre alguém que sabia ia e podava aquele pé. Nós, como não entendíamos e eu não sei cuidar disso, eu ficava bobo de ver. Na primavera, chegando o verão, muitas folhas, muitas uvas. Depois, quando estava chegando ali o outono, ele ia e podava aquele pé todo. Mas podava tudo. Eu não sei se você já visitou, eu tive a oportunidade de visitar algumas vinhas na região da Aurélia, na Itália. Às vezes você já visitou alguma também aqui no Brasil, ou lá na sua casa. Fica tudo um galho seco. Lá, nessa região onde produz muito vinho, na Aurélia, essa região italiana, são morros e morros, você não vê nada, só aqueles negocinhos assim, ó. Mas isso aí é o quê? Falei, não, é porque foram podadas. Parece que não tem vida. É um galinho seco, um galinho assim, ó. Tem nada. Impressionante. Quando passa o inverno, você vê um broto, aí aparece 2 brotos, aparece uma folhinha, outra folhinha, e vai saindo, aquilo que a gente não esperava acontece. Aquele galho, ele não está morto, ele estava hibernando. Depois vem as uvas e de lá toda a fartura. Assim, meus irmãos, acontece comigo e com você, quando a esperança morre. Quando nós perdemos algo ou alguém que era muito importante para nós, parece que nós morremos. Parece que nós estamos secos. Esta é a sensação de uma pessoa que está vivendo luto, que perdeu um ente querido, e é normal essa sensação. Alguém que tinha um sonho de se aposentar numa empresa, de repente a pessoa é mandada embora. Você que estava namorando alguém e achou que era esta pessoa, de repente essa pessoa vai embora. N situações nos transformam nessa videira seca, esse pauzinho seco que parece que não tem vida. Mas nós precisamos esperar em 2 situações: dar tempo ao tempo e colocar este tempo no tempo de Deus. Repito, dar tempo ao tempo e colocar este tempo no tempo de Deus. Qual é o dar tempo ao tempo? É o tempo cronológico, é o cronos, horas, dias, semanas, meses. O tempo kairótico é o tempo de Deus. Então nós devemos pegar este tempo e colocá-lo no tempo de Deus. A viúva de Naim, eu lembro quando eu era seminarista, a gente dá curso de Bíblia nas paróquias, né? Não vou contar onde não. Aí numa paróquia que eu fui dar curso de Bíblia, e o tema era o Evangelho de Lucas, então eram várias aulas, alguém falou assim: ô padre, se fala, padre era seminarista na época, né? Se fala muito dessa viúva aí, mas quem é esse tal de Naim? Que só fala da viúva e não fala do cara. Eu falei, não, meu filho, viúva de Naim não é o marido dela, a cidade dela se chamava Naim. Naim não é o marido dela, não. Parece que a viúva de Naim, que o Naim morreu, ela ficou viúva. Não, Naim era uma cidade, né? Era uma pequena região da Galileia. Naim significa charmosa, graciosa. E este vilarejo, uma cidade pequenininha, ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum. A Bíblia não diz o nome da mulher, não diz o nome do marido falecido da mulher, não diz o nome do filho da mulher. Por quê? Porque quanto à Bíblia não diz nome, é o meu nome
é o teu nome. Então nós, muitas vezes, estamos vivendo como esta viúva. Uma viúva que perde o filho. Perdeu e perdeu. Uma pessoa que vai tendo muitas perdas na vida, se ela não coloca estas perdas no coração de Deus, e eu não estou falando que é simples, nem fácil e nem rápido, mas as perdas sem Deus acabam com a nossa vida, acabam com o nosso sentido de viver, acabam com a nossa alegria. Há pessoas que já não têm brilho no olhar, há pessoas que você olha para o rosto dela, é um sofrimento eterno. A pessoa teve uma vida muito difícil, uma vida de dor, uma vida da morte, da esperança, mas ela não conseguiu fazer colocar este tempo no tempo de Deus, colocar as suas dores nas dores de Deus. É por isso que os grandes santos, e entre eles Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai insistir na meditação sobre a morte. As pessoas não pensam mais na morte, na meditação sobre a morte, e ter em casa um crucifixo, um crucifixo maior, um crucifixo onde nos momentos da sua dor você possa olhar as dores de Cristo, unir as dores dele às nossas dores. Os santos faziam isso. Hoje nós vivemos uma época que a dor, ela é vista sempre como negativa. E nós não aprendemos com a dor. Nós não melhoramos com a dor. Nós não crescemos com a dor. Nós não dialogamos com a dor. Tanto é que há pessoas que já têm comprimido de remédio para dor de cabeça, e ela fala, olha, me dá um copo d'água, eu vou tomar um remédio, é minha cabeça. Está doendo? Não, não está doendo não. Eu estou sentindo que ela está querendo doer. Quer dizer, qualquer sinal de dor, remédio. Só que não há remédio para as dores de repente. O de repente, não há remédio. Nem para antes, porque é de repente, nem na hora, porque é muito rápido, e depois só esse remédio. Colocar este tempo no tempo de Deus. Toda mulher hebreia, ela tinha um sonho. Não é só essa mulher do Evangelho. Qualquer mulher hebreia, ela tem um sonho nesta época. Qual é o sonho da mulher? Você pode perguntar para qualquer mulher, qual é o teu sonho? Ela ia responder, casar e ter filho. Um filho homem. O primogênito, para que ele fosse a continuação da estirpe, da descendência do meu marido, para que ele possa herdar os bens da nossa família. Então qual era o sonho da mulher? O marido e filhos, e de preferência que o primeiro fosse um homem. A mulher de Naim, esta que nós escutamos, ela realizou o seu sonho. Era uma mulher realizada. Ela tinha casado e ela tinha um filho homem. Para ela estava bom. Se ela casou, porque na sociedade judaica desta época, a valorização da família patriarcal. Então, ela se casava e tinha filhos. E por isso que famílias tinham muitos filhos. Quanto mais filhos, maior a bênção. E há histórias de mulheres que tiveram 4, 5, 8 meninas, e elas foram tendo filhos até vir um menino. E muitas casas ainda não viam um menino. E qual é o problema de não ter homem na família? Porque nessa sociedade judaica, mulher não é herdeira. Herdeira é o filho. Se ela não tem filho, se o marido dela morre, ela perde os bens. Por isso que Jesus, nos seus conselhos evangélicos, ele vai dizer, cuidai bem dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Pobre, coitadinho, porque não tem nada. Os órfãos não têm papai e mamãe. E as viúvas estão sem nada.
O marido morreu hoje, se não tem filho, ela é colocada para fora no outro dia. A família do marido pegava tudo. Então aqui tem um problema, porque a mulher que estava realizada, aconteceu algo inesperado, que ela perdeu o marido. Por isso ela era viúva. Mas a dor de perder o marido foi amenizada com uma última esperança. Qual era a última esperança dessa mulher? Filho. Porque aquele filho